Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos muito bem. Professor Bruno Clemente por aqui. Pessoal, vamos lá, vamos conhecer uma ferramenta nova, o Google Slides ou Google Apresentações, que é equivalente ao Microsoft PowerPoint e também o LibreOffice Impress, beleza? De novo, estamos nas ferramentas de Google porque a gente consegue ter o benefício de um uso colaborativo. Compartilhei aqui com vocês, novamente, vocês podem acessar pela plataforma docs.google.com/presentation ou podem entrar aqui e escolher slides, tá? E ele vai abrir então apresentações para vocês. Observem que aqui tem um histórico, igualzinho às outras ferramentas. Eu vou criar uma apresentação em branco para a gente começar a trabalhar. Observem, para quem conhece o PowerPoint, já conhece muito bem esse modelo. Observem que tem o mesmo menu aqui, a mesma barra de status, as mesmas opções de menu, mesmo espaço de compartilhar, tudo igualzinho, tá bom? Então vocês que já estão acostumados com as outras ferramentas, já viram os meus vídeos anteriores, sabem muito bem o que fazer e o que colocar aqui, né, para compartilhar com seus colegas. Da mesma forma, compartilhem, convidem os colegas para que eles possam fazer edição, para que vocês possam trabalhar junto. O que tem de novo aqui é o seguinte, deixa eu tirar o zoom para ficar com a tela um pouco mais clara para vocês. À esquerda é uma listagem de todos os slides, todas as folhas, vamos dizer assim, que nós vamos usar. No centro é o conteúdo de cada um desses slides. Na direita, depois isso aqui vai sumir, mas como é primeiro uso, como eu criei um documento vazio, ele já está me sugerindo um monte de temas padrões. Tá? Eu posso usar algum tema padrão se eu quiser. Vou fazer um teste aqui para vocês, vou fazer o seguinte. Introdução ao trabalho colaborativo. Tá? Posso colocar aqui uma legenda, desenvolvido pelo professor Bruno Clemente. E aí poderia colocar outros elementos aqui se eu quisesse. A princípio eu vou botar só isso aqui. Mas isso aqui não está muito bonito ainda, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar adicionar um novo slide aqui, ó. Botão direito, novo slide. Observem que o novo slide já tem um formato diferente. O primeiro veio grandão esse texto e um subtexto. Quando eu mandei colocar um novo, ele já veio com o título aqui em cima alinhado à esquerda e um texto, tá bom? Então, por que ele fez isso? Porque ele identificou que o primeiro é um título, é uma capa, vamos dizer assim, e que o segundo é um documento padrão, vamos dizer assim, um slide padrão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses layouts, tá? Eu vou colocar um título, por exemplo, apresentação do professor, certo? E aqui eu poderia colocar, uma dica que eu dou é, nunca botem muito texto, ninguém lê muito texto em slide. A sugestão que eu dou é, botem listas, preferencialmente pontilhadas, e botem aqui dentro os textos de vocês. De preferência, coloquem esses textos, mesma edição que vocês já fizeram nos anteriores, tá? De preferência, coloquem esses textos sempre com fontes grandes, tá certo? Se for necessário e se for possível, adicionem, inserir imagens, igualzinho ao que a gente já trabalhou na outra ferramenta, tá? Então é muito importante que vocês tentem fazer o uso de imagens e diminuir o texto, tá? Porque se o slide for muito textual, ninguém vai conseguir prestar atenção nele. O objetivo do slide é melhorar a sua apresentação. Se o slide é tão complexo que você deixa de prestar atenção no apresentador para focar no slide, ele não está servindo o seu propósito. O que devia servir de apoio para melhorar a sua apresentação, roubou o lugar. E hoje você é só um cara que fala e que incomoda enquanto o usuário está tentando ler o slide. Tá? Então, muito cuidado com isso. Se for possível, ó, vou até tirar aqui mais um pouquinho e vou pegar tudo isso aqui, ó, vamos aumentar ainda mais, cara. Vamos botar assim, ó. Olha que negócio legal, olha que negócio bonito, fica muito mais claro. Aqui, inclusive, ficou tão grande que ficou até maior do que o título, tá? Não é exatamente o legal aqui. Se isso aqui é 25, vamos tentar diminuir um pouquinho aqui para não ficar tão grande assim. Mas ainda assim, interessante que fique bem grande. Bota uma foto aqui do professor, bota uma foto de onde ele trabalhou, das experiências, onde ele se formou, sei lá. Mas aqui a gente tem uma série de recursos. Vamos então olhar os nossos temas. Observa que eu vou selecionar um tema e ele vai trocar todos os meus slides para seguirem o tema. Vou clicar nesse aqui, ó. Trocou o slide capa. Olha que os textos que eu tinha escrito de título e subtítulo já foram adaptados para o tema novo. E aqui é a mesma coisa, tá bom? Então, de acordo com o tema que vocês quiserem, já tem uma série de temas prontos. Olha esse aqui, tá aqui, e esse outro material. Se eu quiser selecionar mais um, vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais... vamos ver esse aqui, acho que está muito escuro. Vamos ver como é que ele vai ficar.
Aqui, ó, até que não ficou ruim não, ficou bom. Então isso são padrões iniciais. Recomendo que vocês deem uma olhada no início, escolham algum. Observe que vocês não precisam usar apenas os que estão disponíveis a princípio. Vocês podem importar isso aqui. Tem várias páginas com temas de apresentações. Vocês podem encontrar de vocês, baixar e importar aqui o tema e ele vai aplicar sobre todo o seu documento. O que é legal dos temas? O que é muito interessante nos temas? É muito interessante que você pode aplicar, inclusive, depois de uma apresentação pronta. Então você pode ter o trabalho de fazer tudo e aplicar o tema só no final e ainda assim ele vai ficar com uma boa qualidade. E se você quiser amanhã mudar, você troca o seu tema e os ajustes são mínimos, tá? Terminei de importar meu tema, fecha essa abinha que a gente não vai usar. Normalmente a gente trabalha só com essas duas telas aqui. Quando vocês forem trabalhar com criação de novos slides, duas coisas. Botão direito, novo slide. O lado bom é que você vem com o slide limpo. O lado ruim é que você vem com o slide limpo. Você tem que digitar tudo de novo. Mas se for uma continuação, por exemplo, eu não terminei a apresentação do professor, botão direito, duplicar. E aqui no slide, no próximo slide, você bota novos textos diferentes, referentes, por exemplo, ao mesmo assunto. Tá? Então agora nós temos a capa, o primeiro slide de apresentação e o segundo slide de apresentação. Tá certo? Sempre que você quiser ver o resultado, você pode vir aqui a apresentação de slides e ele vai apresentar para vocês. Tá? Aqui no meu já carregou, mas a visualização de vocês não está aparecendo aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo. Ele não vai deixar mostrar porque eu estou gravando a minha tela, mas ele jogou isso para outra tela. Tá? De qualquer forma, deixa eu ver se eu consigo fazer de um jeito que vocês vão ter acesso a isso. Espera só um pouquinho. Eu vou editar aqui a minha tela. Só um minuto, segura aqui que a gente vai dar um jeito. Eu vou abrir aqui o meu seletor e eu quero compartilhar a janela da apresentação. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aqui. Tá assim, ó. Vou voltar no primeiro slide. Pronto, ó. Primeiro slide. Vou avançar um, clico na tela. Vou avançar um, clico na tela. Vou avançar um, chegou no final da apresentação, não tem para onde avançar. Tá certo? Deixa eu cancelar ele aqui. Pronto, vocês já estão vendo aqui a tela de edição. Então, o trabalho dos slides é muito limitado, não é que ele é limitado, ele tem muitos recursos. Vocês podem adicionar figuras, vocês podem mexer com formatação, vocês podem adicionar imagem, podem adicionar formas, diagramas, tabelas, gráficos. Para que a gente faz isso? É um apoio, é um suporte para vocês apresentarem algum assunto para alguém. Então, uma coisa muito boa é o seguinte, você aplicou um questionário, pega a imagem do questionário e copia aqui. Se você fez uma consulta, fez uma entrevista, se você pegou dados, se você tirou fotos numa visita técnica, o que vocês precisarem, coloquem esse material aqui. Ele vai ajudar e ele vai guiar vocês durante um processo de apresentação, tá bom? Eu não vou estender muito mais, esse vídeo vai ficar um pouco mais comprido, mas ele vai ser o único relacionado a esse assunto, porque não tem muito mais o que colocar. O que colocar aqui agora são coisas extra em cima desse mesmo assunto. Vocês podem usar formas geométricas, podem adicionar imagens, mas assim, o que eu recomendo para vocês é o seguinte: primeira coisa, mantenham sempre os slides curtos. Não temos como objetivo colocar slides com muito texto, já falei sobre isso, ele é um apoio. Botem muita imagem, botem muita foto, botem muito gráfico. Uma coisa que é essencial, vocês vão apresentar dados para o dono de uma empresa, o dono de uma empresa não quer saber informações a nível micro. Ele não se importa como o seu setor funciona, ele quer saber os resultados gerais, ele quer saber o resultado do mês. Então uma coisa, por exemplo, agora sem querer vou fazer aqui com vocês, ó, vou puxar aqui aquele material que a gente estava mexendo do fluxo de caixa. Deixa eu ver se eu tenho aqui o fluxo de caixa que eu estava mexendo. Eu posso vir aqui no fluxo de caixa e pegar tudo isso aqui, gerar um print disso aqui, jogar aqui na minha apresentação e colocar o seguinte, eu vou duplicar esse, vou trocar para apresentação do fluxo de caixa de abril de 2026. Vou pegar isso aqui, vou apagar e vou colar a minha imagem. Tá aqui, ó. E chefe não gosta de ver isso aqui. Já tem informação demais para chefe. Uma alternativa que eu poderia fazer é o seguinte, ó, vou criar aqui do lado um negócio mais simples. Vou criar aqui, ó, vou copiar o resumo, vou escrever assim, ó, vou aumentar um pouco esse cara, vou mesclar, vou juntar um vídeo com o outro, hein? Vou pegar tudo isso aqui, vou mesclar e vou chamar de... Peraí que não ficou legal não. Só um segundo.
Não está mesclado não, peraí, agora está mesclado, colei. Vou chamar isso aqui de, por exemplo, resumo do mês. Ou vamos colocar resumo de maio de 26. Vou copiar aqui total de entradas. Vou copiar total de saídas. Vou mandar esse cara. Vou mesclar aqui com esse. Só para ficar mais bonita a tela. Vou mesclar isso aqui com esse. Esse cara, busca do total de entradas. Esse cara, busca do total de saídas. E esse último cara, total, vai juntar e vai gerar esse cara do total. Aplicamos ali depois as nossas formatações condicionais, por exemplo. Acho que se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, será que ele pega? Não. Eu vou ter que copiar na mão essa formatação condicional. Já é o suficiente. Vou dar um zoom aqui. Eu quero isso aqui um pouco maior. Vou tirar um print disso aqui. Deixa eu só tirar o aqui. E vou colocar isso aqui no próximo slide. Isso aqui é muito mais interessante de um ponto de vista de gerência do que o primeiro. Estão vendo? Olha o anterior. Olha quanto dado. Meu rosto, inclusive, está na frente dos dados, tá? Mas é a mesma planilha que vocês já viram. Isso aqui é muito volumoso, tem muita informação. Nem todo mundo tem interesse disso. Mas esse resumo é interessante. Tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, né? Esse aqui já é o de maio, não é o de abril. Mas é uma ótima forma de vocês apresentarem resultados para algum chefe, para algum supervisor, para algum gerente. Então a ferramenta de apresentações vai te ajudar a exibir os dados que vocês têm, tá certo? Para finalizar, a última coisa que eu tenho para mostrar é o seguinte, ó. Vamos aqui então fazer o seguinte, eu quero criar um novo slide. Deixa eu só cancelar isso aqui. Eu quero criar aqui, ó, botão direito, eu quero um novo slide. Criei um novo slide. Botão direito, eu venho aqui em aplicar layout. Todo tema tem um conjunto de layouts diferentes. Eu posso criar um novo slide de título. Observa que o título está aqui em cima. Ó. Deixa eu tirar esse zoom, que ficou com muito zoom aqui. Pronto. O slide de título foi usado só no primeiro, mas manualmente eu botei ele aqui de novo. Imagina que eu quero começar um assunto novo. Eu poderia colocar esse slide de título de novo. Botão direito, aplicar layout. Eu quero usar um cabeçalho e seção. Então eu poderia colocar agora, por exemplo, ó, dados de junho. E aí eu poderia botar um slide desse, ó, vou duplicar. Um slide desses para a gente apresentar os dados de maio. Vou duplicar esse cara aqui. Vou jogar esse aqui para o final. Vou duplicar esse cara aqui. Vou jogar esse aqui para o final. Então olha como é que ficou a apresentação. Vem aqui no início. Temos a introdução. Vamos à apresentação. Apresentação. Dados de maio. Tem aqui os dados de maio. Dados de junho. Aí agora eu substituiria pela imagem de junho também. Botei na sequência errada, né? Mas vocês entenderam a ideia. Beleza? Mas eu não gostei. Eu quero outro slide. Ó. Eu quero vir aqui no layout. Ó. Eu gostei desse cara aqui. Ó. Eu quero, ó, dados de junho. E agora eu quero botar esse cara no lugar disso aqui. Diminuir um pouquinho. Ficou muito grande. Aqui, eu poderia fazer dessa forma. Tá? E aqui poderia colocar um resumo, ou podia fazer o contrário, podia botar a imagem aqui e levar isso aqui para cá e falar, esse mês não ficou legal, e colocar um texto aqui, por exemplo, é uma outra alternativa. Então temos vários recursos aqui de layouts, tá? Botão direito no slide, coloca um layout, você consegue escolher, ó, com legenda. Normalmente a gente coloca para uma imagem maior, tá? E depois vocês colocam uma legenda específica aqui embaixo, ó. Legenda, dados extraídos do sistema em, sei lá, 01 de junho, 06 de 2026, por exemplo. Então, vocês têm vários modelos diferentes. Ah, mas eu não gostei daqui, eu quero que seja mais para cima. Dá para mexer com a setinha do mouse, do teclado. Subindo com a setinha, achei que ficou mais bonitinho. Vamos ver nossa apresentação como é que ficou. Vou dar uma aqui para finalizar, hein? Tá aqui então, introdução ao trabalho colaborativo, tem os dois slides de apresentação, dados de maio, tem as duas planilhas de maio, dados de junho com as minhas legendas e os dois últimos slides que eu deixei, beleza?
Então, pessoal, fiz um pouquinho mais comprido esse vídeo, mas porque a gente vai cobrir todo o conteúdo nele, tá? Isso aqui cobre, assim, 99% do seu uso geral de slides. Depois terminou, arquivo, baixa ele, por exemplo, em PDF, ou baixa na extensão de PowerPoint, que é uma extensão muito comum hoje em dia. Se você precisar levar para algum lugar, você já tem esse documento contigo, você pode reproduzir ele sempre que você precisar, tá certo? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que isso aqui pode ser trabalhado de forma colaborativa, convide os seus colegas para o projeto, todo mundo consegue mexer cada um no seu slide separado, ou então ambos no mesmo slide também, sem problema nenhum, tá certo? É isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. E só um segundo, deixa eu voltar aqui para a gente se falar, para finalizar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Se não, bons estudos aí para vocês. Eu aguardo vocês no próximo vídeo para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre a última ferramenta que a gente vai ver de Office, que é a ferramenta de formulários. Tá certo? Então é isso. Grande abraço e até mais.